Deus lhe orientou. Assim como Deus foi com Asa, quando ele queria ser com Deus, assim Deus pode ser com você nesta noite. Não importa o que você está passando, ouça a palavra profética do Senhor. Mas sabe o que é que acontece com a gente? Quando a gente está fora do padrão, fora da sintonia de Deus, a gente se revolta com tudo aquilo que se chama Deus. Aliás, é o conselho de Paulo, né, a Timóteo. A gente começa a dizer que alguém comentou algo sobre mim ao pastor, por isso o pastor está falando. E sabe o que a gente vai fazer? Como a gente não tem poder de prender, a gente vai difamar. Sabe o que foi que ele fez? Mandou prender o profeta. Prenda esse homem. E a Bíblia diz que além de prender esse homem, o profeta de Deus, Hanani, ele ainda afligiu, ou seja, atacou, feriu as pessoas que estavam apoiando o profeta e dizendo: ele está certo, nós vamos nos matar. Isso acontece quando nós não damos ouvido à voz profética. E profecia aqui, irmãos, é o discurso da palavra. É a palavra lida, porque a Bíblia por si mesma ela se interpreta. É a palavra lida de Deus. Hanani estava aconselhando esse homem, esse profeta estava informando ao rei e dizendo para o rei o quanto o coração dele estava distante do rei, de Deus. E o profeta estava dizendo apenas para ele: filho, retrata-se diante de Deus. É tão simples, irmãos, a gente se aproximar de Deus. É tão simples, é tão fácil. E ele estava dizendo: retrata-se diante de Deus, ou seja, arrependa-te, volta, constrói uma vida de sucesso da qual você construiu. Lembre que seu pai Abias fez um concerto e você desfez. E o que é pior, você roubou a casa de Deus. Quando você tirou os utensílios da casa de Deus e os deu na mão de um inimigo. E quando nós estamos afastados de Deus é assim. Um dia eu vi uma pessoa dizendo para outra: você não quer comprar uma Bíblia não? Aí eu aproximei e disse assim: o senhor está vendendo a Bíblia? Estou. Eu disse: por que o senhor está vendendo a Bíblia? Não, é porque eu era crente, mas não sou mais. Aí eu estou vendendo minha Bíblia. Eu disse: misericórdia. Está vendo, irmãos? O homem não quer nenhuma referência que se fale que um dia ele foi servo de Deus. Então a referência para aqueles moços era a Bíblia. E tudo que é referência e que se trata de Deus, quando nós não estamos ouvindo a palavra profética. Para piorar ainda a situação de Asa, ele se revoltou tanto com o profeta, que o texto lá no versículo 10 diz que ele mandou lançar o profeta na prisão. E oprimiu todos os povos ali presentes. Muitas vezes os crentes, nós crentes e não crentes, erramos diante de Deus. Quando Deus usa um irmão para nos repreender, quando Deus exorta através da sua palavra, muitas vezes nós ouvimos assim, como eu já ouvi e eu sei que você já ouviu muitas vezes: quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Você lembra o que você fez? Como se nós nunca fizemos nada diante de Deus que o desagrade. Alguns domingos atrás, eu não me lembro, eu falei aqui para os irmãos na mensagem, disse: irmãos, até se Deus usar uma criança para te repreender e você realmente estiver errado, ela é autoridade diante de Deus, diante de você. Porque a Bíblia diz que o rei Josias reinou com 8 anos. E foi autoridade. É verdade que tinha um tutor, mas era representativo, porque se o irmão conhece a história do povo de Israel, o povo judeu, rei, era mandado por Deus, e tudo que o rei dizia, o povo acatava, porque o rei era a voz de Deus para o povo, assim como o profeta. Por isso que Davi gozava de privilégios, porque o povo entendia que ele fora escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Vocês mensageiras, vocês povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós somos representantes de Deus, e você nesta noite também pode ser escolhido por Deus, se você abrir o seu coração, e exortar o mundo. Irmãos, o mundo precisa ouvir. Na década de 60, um pastor negro americano chamado Martin Luther King Jr., ele entendeu que a sua geração não precisava mais sofrer por conta da segregação. Nos Estados Unidos, irmãos, sabe como é que o americano chama o negro? A gente chama aqui negro,
negão, preto, com todo respeito aos movimentos negros, viu? Só para listar. Mas a palavra inglesa para negro é colored. Sabe qual é? Colorido. E Martin Luther King colocou no seu coração e disse: nós vamos lutar contra isso, mas não com armas, com a paz. E criou o maior movimento de paz. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele pregava a não violência. Como pastor, foi preso diversas vezes. Mas ele dizia no seu último discurso: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que meus filhos serão julgados não pela cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. Eu tenho um sonho que nós subiremos a colina do Alabama, que são os estados mais racistas que existe nos Estados Unidos. Nossos filhos subirão a colina do Alabama e ao Mississippi. Se você chegar nos Estados Unidos, no túmulo de Martin Luther King, tem escrito lá americano, em inglês: I have a dream, eu tenho um sonho. E ele disse: eu estou indo, eu estou caminhando, eu estou indo para a Nova Jerusalém. E foi morto, porque ele entendeu que a sua geração precisava caminhar com Deus. Depois desse movimento, os negros começaram a ter representatividade nos Estados Unidos. Quando um negro pegava um ônibus e que o carro enchia, o branco entrava, o negro levantava para dar lugar ao branco. Era a lei. Tinha banheiros de branco e banheiros de negro. Colored e wet. Branco e colorido. E ele lutou contra isso. Eu me lembro que um dia em sala de aula, o pastor Tarsis Wallace, antes da aula, assim, eu gostava muito de chegar cedo para conversar com ele. E ele conheceu o pai de Martin Luther King. Ele foi à América, na Igreja Batista Ebenezer. Ela existe até lá no estado de Montgomery. E ele conheceu o pastor Martin Luther King, pai. E ele disse assim para o pastor Tarsis: o mundo tem me causado muitos males. O mundo tem me causado muitos males. Eu perdi meu filho no auge da vida. Um homem que representava não só o poder de Deus, não só a questão religiosa, mas a política do nosso estado. Eu perdi minha mulher, sentada naquele piano. Um ativista branco entrou, lançou um coquetel molotov e ela se queimou e morreu. E ele disse, era o pastor Tarsis, disse que ele abraçou o pastor Tarsis e olhou para ele e disse: mas eu vivo caminhando, porque Deus é comigo. Você vive caminhando porque Deus é com você? Ou você é como Asa, que na hora da aflição, na hora da dificuldade, você não recorre à voz profética, você vai e ouve muitos conselhos, mas não são os conselhos de Deus.